Olá, meus amores. Eu não sei nem como começar esse vídeo, eu não sei nem o que falar pra vocês, mas assim, não tinha como eu aparecer aqui no canal e fingir que nada aconteceu, que fingir que nada aconteceu e vim aqui de uma forma como fazendo mais alguns vídeos pra vocês. Vocês sabem que eu tô muito tempo aqui no canal e muitas coisas da minha vida hoje em dia eu não falo, eu não mostro mais, porque não acho necessidade, não acho que não vai meio que agregar algumas coisas na vida de vocês. Então eu passo realmente aquilo que vai agregar na vida de vocês, mas isso é uma coisa que não tem como eu vir aqui e fingir que nada aconteceu e que tá tudo bem. Na verdade, eu me questionei muito se eu deveria ou não gravar esse vídeo, como ele ia ser, sabe, absorvido pelas pessoas e tudo mais. Coisa que não é coisa de eu me preocupar, gente, com o que os outros pensam, não é isso, mas não passasse uma mensagem de, sei lá, de pessoa fria ou alguma coisa assim. E por isso eu me questionei muito se eu ia fazer esse vídeo ou não. Só chegar nesse assunto, eu sei que hoje eu consigo falar, hoje eu tô, vamos dizer, 50% pronta em falar, mas é muito difícil pra mim fazer esse vídeo. Mas eu sinto que eu tenho que fazer isso e tenho que gravar esse vídeo falando isso pra vocês, porque eu não ia me sentir bem em fingir que nada aconteceu. Depois do meu aniversário, foi. Depois do meu aniversário, que eu tinha ido pra casa da minha mãe, numa cidade aqui vizinha, pra quem não sabe, Itamaraju, mais ou menos a 2 horas daqui de Eunápolis. E aí eu fui pra casa da minha mãe, passei o meu aniversário lá e depois eu voltei. Quando eu retornei, depois de basicamente assim de uns, acho que 14 dias que eu tinha voltado, 15 dias, eu estou em casa. Sempre eu gosto de fazer minhas coisas à noite. Eu falo que eu funciono muito à noite. Então eu deixo pra limpar a casa de noite. E sabe aquela sensação de acordar tudo limpinho? Pra quem me conhece sabe que eu não gosto de WhatsApp. Quem me liga, e sempre eu falo, não me liguem, me deixem mensagem, porque depois, quando eu quiser, eu respondo. Meio assim, né? Não sei quem é assim também com WhatsApp. Então não me ligue que eu não atendo. Só que nesse dia eu tava fazendo as coisas dentro de casa e muito mais. E aí me ligaram um monte de vezes, só que meu celular tava aí no mudo. Eu sempre deixo às vezes ele no mudo, pelo fato de eu estar fazendo as coisas e não ficar parando também toda hora pra estar olhando o celular. Então eu gosto de pegar diretão e fazer minhas coisas e terminar tudo de vez. Aí quando eu senti assim, depois de alguns tempos, eu fui olhar, falei, eu me toquei que eu não tinha pego em celular ainda, eu tava lavando a louça e muito mais, eu tinha me tocado que eu não tinha pegado em celular. E quando eu peguei, tinha basicamente umas 46, eu me lembro até hoje, assim, e tinha umas 46 ligações das minhas irmãs, eu acho. Eu não sei que tava me ligando, eu acho que da minha tia, tava todo mundo me ligando. E aí eu me assustei muito porque não é normal, né? Tipo assim, as meninas às vezes vão comigo, ligam e tudo mais, mas não é normal você receber 46 ligações. E aí eu comecei a entrar no grupo, que a gente tem um grupo, eu e as meninas. Entrou no grupo não, minha amiga me falou. E aí me falaram que meu pai tinha dado um AVC. E eu não acreditei na hora. Eu fiquei bem chocada mesmo, porque eu já tinha passado por isso ano passado com meu sogro. Eu passei por isso, meu marido passou por isso e foi uma barra imensa. Gente, eu não tava querendo gravar esse vídeo. Eu tava me arrumando aqui pensando em gravar outros vídeos, mas não tem como eu fingir que nada aconteceu. Então, eu fiquei logo com medo, porque eu já sabia que meu pai tinha diabetes e era hipertenso. Só que ele era em turrão. Minha mãe fala que é turrão, que ele não gostava de estar em, em hospital, essas coisas. Até oculista, gente, que ele precisava de óculos, essas coisas. Ele não ia em uma ótica pra fazer o óculos, não fazia exames. Ele pegava esses óculos de grau, sabe, ambulantes. Ele usava esses assim.
Sério, sem brincadeira, não tinha essas coisas não. E aí era hipertenso, tinha diabetes, tinha também, tava com problema no coração também, acho que era gordura, alguma coisa assim, minha mãe que sabe falar direitinho. E tava com todos esses problemas e ele acabou dando AVC e o infarto no momento. Só que isso, a gente sabia que ele, tipo assim, quando ele foi pro hospital, o médico falou que ele só tinha dado AVC. Asquêmico, alguma coisa assim. Eu vou deixar o nomezinho aqui, o AVC que eles falaram que meu pai deu. Aí depois de muitos exames, e eu perguntei ao médico e ele falou que junto com o AVC foi um infarto. Mas eu vou chegar lá. E todo mundo me ligando, e todo mundo me ligando. E aí quando eu soube da notícia, eu fiquei muito assustada, eu chorei muito porque eu tinha passado isso com meu sogro. Então eu sabia da dificuldade do meu pai. Meu pai morreu com 73 anos, ele tinha 73 anos. Eu sabia que ele estava muito debilitado devido à diabetes dele. A diabetes acabou com meu pai. Então ele estava muito, muito, muito assim. Eu falava com minha mãe direto, eu falava assim, mãe, eu sinto medo de às vezes receber uma notícia de painho que aconteceu alguma coisa, porque eu senti, toda vez que eu ia ver meu pai, eu sentia que meu pai tava diferente, sabe? Eu sempre vi, ele era gordo, sabe? Aquele homem gordo, barrigudo, forte. E ele tava muito magrinho, muito, sei lá, parece que tava bem debilitado mesmo. Ele quase não comia, ele é daqueles homens de comer muito, sabe? Daqueles pratão de comer muito. E depois, quando ele chegou, que ele teve a diabetes, ele deixou de fazer tudo isso. E aí, quando minha mãe me volta no assunto, eu me perco, porque eu não sei o que falar. Vocês me perdoem. E tava com esse AVC, aí eu endoidei na hora que eu recebi a ligação. Eu liguei pro meu marido tava no trabalho, e eu liguei pra ele chorando, falando que meu pai tinha dado AVC, ele tipo, falando pra eu me acalmar e tudo mais. Mas eu sentia dentro de mim, que eu falava assim, eu acho que no dia que meu pai for para um hospital, eu acho que meu pai não vai aguentar. Pela situação que ele já, sabe, que vinha se encontrando e tudo mais. Só que ele falava que, minha mãe me contando que ele falava que ele não tinha mais diabetes. Como não tinha mais diabetes, gente, diabetes é uma doença crônica. É uma doença que praticamente não cura, não tem cura. Tem assim, ela viver com ela a vida toda, mas é uma coisa que entra ali no seu sangue e pronto. Eu não sei explicar bem, tá? Eu não sei explicar muito bem, mas eu sei que é uma doença crônica. E eu tinha muito medo, eu sentia, na hora da ligação, eu senti muito isso. De saber que meu pai estava muito debilitado e pensar realmente que ele não iria sair dessa. Eu vou ser bem sincera, eu achei que meu pai não ia superar pelo fato como ele estava. E aí, nesse momento, eu me desesperei muito, chorei demais, demais, demais. Eu não queria fazer mais nada. Na pia, as louças estavam tudo ensaboada ainda, e eu deixei tudo pra lá. E aí, depois, meu marido chegou e eu falei com ele que eu ia direto pra cidade do meu pai, direto pra Itamaraju. Eu ia só arrumar minhas coisas. Como meu marido trabalha, eu tive que levar minhas filhas, tive que fazer uma mala bem rapidinho. E aí eu não consegui dormir, gente. Eu não consegui dormir. Não tinha sono, não conseguia dormir. E aí meu pai, ele é evangélico. Ele era pastor. E aí desde pequena que eu fui criada desse jeito. Dentro da igreja. Nesse momento, quando eu tentei dormir, eu comecei a ouvir os hinos do meu pai, que meu pai gostava muito. Ele gostava muito de J Neto, de Matos Nascimento. Então eu comecei a ouvir esses hinos e comecei a conversar com minha irmã, com minha mãe de madrugada e não consegui dormir. Depois, quando eu fui adormecer, já era 4h20 da manhã. Quando foi, eu ia pegar o ônibus de 6 horas, eu acho, alguma coisa assim. Quando foi 5h20, eu despertei e não dormi mais, que eu fui ajeitar, tomar banho pra poder vestir a roupa, pra poder ir, pra pegar o ônibus mais cedo que tivesse, pra mim poder ir lá pro hospital ver meu pai. Eu peguei o ônibus, fui com minhas filhas e cheguei lá, minha mãe tava minha mãe tava no hospital com ele, com minha irmã. E aí eu cheguei na casa da minha mãe, ajeitei as coisas e depois fui direto pro hospital. Fui direto mesmo pro hospital porque eu falei que eu não ia
eu não ia quietar meu coração. Tipo, minhas irmãs falaram assim, Débora, mas tá tudo bem, ele deu só um AVC, mas ele tá conversando não, ele não tava conversando. Mas ele tá se mexendo, ele tá olhando tudo, ele abre o olho, ele se mexe, tenta arrancar as coisas, ele tentava arrancar as coisas que estavam, os aparelhos assim no peito, tiveram que amarrar ele, pra mim foi muito sofrimento ver meu pai naquele estado amarrado. E quando eu cheguei no hospital, eu vi meu pai, ele tava realmente se mexendo, mas não falava mais. E ai, gente, eu não sei fazer esse vídeo. Ele abriu o olho, tudo e tal, nos primeiros dias, ele abriu o olho, ele esboçava que queria levantar e tudo mais. Só que depois eu fiquei com meu pai, eu cuidei do meu pai, eu lutei pelo meu pai, eu fiz de tudo pro meu pai ir pra uma UTI, que ele não teve oportunidade de ser tirado logo pra UTI, mas eu fiz de tudo. Conversei com o diretor de hospital, botei em rede social, botei em tudo, gente. Fiz de tudo realmente pra... Fizemos, né? Eu e meus irmãos, minha mãe, fizemos de tudo, dar o melhor pro meu pai, pra meu pai ir pra UTI, poder se recuperar, mas não teve jeito. E aí foi revezando. Eu fiquei um dia, cheguei lá, passei no primeiro dia, 4. E aí eu fiquei o restante da tarde, até no outro dia, 9 horas da manhã. Eu fiquei com meu pai, depois ia minha irmã, depois ia outra, porque somos em 4 irmãs e um irmão. Meu irmão também ficou muito, então meu pai não ficou sozinho em nenhum momento. Minha mãe também estava junto, então nós todos cuidamos muito do meu pai. Meu pai foi muito bem cuidado pela gente. Nós filhos não deixava de conversar com ele. Mesmo que ele não estava conversando, a gente falava no ouvido dele o quanto a gente amava ele, o quanto a gente queria ver ele sair dali. A gente falou muita coisa com meu pai, a gente conversou muito, eu mesmo conversei muito com ele. Dei comida pra ele, que ele tava na sonda, eu que dava. Meu irmão trocou ele, que ele estava usando fralda. A gente cuidou muito, muito do meu pai. Eu, minhas irmãs, meu irmão e minha mãe. Ali meu pai passou... a gente lutou muito pro meu pai ir pra UTI. E minhas irmãs falavam, elas tinham esperança quando eles se mexiam, quando ele mexia uma perna, ele paralisou um lado direito, ele paralisou o lado direito, só mexia um pouco com a mão. Eu sentia que a boca dele tava torta assim, esse aqui tava bem mais duro, esse aqui, ó. E o de lado de cá ele ainda mexia, gente. Só que com o passar dos dias, sem UTI, sem poder ser transferido, a gente que não tem condição, que não tem uma estrutura de saúde, é muito, muito, muito difícil. Mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas. Eu acredito nisso, que Deus sabe a hora de cada um. E a hora do meu pai foi aquela. Só que meu pai passou alguns dias, o quadro dele foi se agravando muito. Quando foram fazer o exame com ele novamente, ele quase não resistiu para poder fazer o exame novamente da cabeça dele para ver como é que tava a mancha. Acho que tinha uma mancha na cabeça dele que tava bem pequena. E aí a saturação dele, acho que baixou, alguma coisa assim. E não puderam nem fazer os exames. Por isso que eu falo que às vezes, mesmo se a gente tivesse conseguido a UTI, meu pai talvez não ia aguentar ser transferido também. Mas é o que eu tô falando, Deus sabe todas as coisas. E aí quando tudo se acalmou, ele fez o exame da cabeça e deu que o AVC muito, que já tinha tomado praticamente a cabeça dele todinha. E ali meu pai não abria mais o olho. Meu pai não abriu mais o olho, meu pai não se mexia mais. Foi muito, muito difícil pra mim passar por aquilo, porque eu já tinha visto aquilo. E aí quando ele fez esse exame, eu vi
eu falei pro meu irmão, eu falei pra minha irmã que eu tinha visto as enfermeiras falar que era pra médica ficar perto do quarto porque ele estava morrendo. E foi muito difícil também ouvir isso. E minha preocupação era muito a minha mãe. Eu ficava muito preocupada com a minha mãe. Muito, 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 muito. Mas ela foi muito forte. E aí no outro dia, nesse dia, ele foi transferido pra sala vermelha, porque o estado dele se agravou demais. E ele desceu pra uma sala vermelha, que é onde ficavam os pacientes mais graves. E aí naquela sala vermelha ficou eu e minha irmã. A gente dormiu com ele. Eu e minha irmã dormiu com ele, a gente revezava. Porque a sala vermelha era muito, muito gelada. E a gente deu um jeito de ficarem as duas. E eu revezava com ela. Eu ficava um pouco na sala com ele, ela ficava um pouco. Aí quando foi de manhã a gente ia trocar o turno com minhas outras irmãs ou meu irmão, não sei quem ia, eu não lembro. E aí... Só que depois eu senti que... Quando foi de manhã eu comecei a sentir que meu pai, ele não ia sobreviver. E aí a gente conversando com minha mãe, que primeiro a gente ficou preocupada porque eu e minha irmã tem filhos, né? E a gente perguntando quem ia trocar o turno e tudo mais. E aí eu falei que eu precisava de ir pra casa, tomar um banho e dormir, que a gente não tinha dormido direito e tudo mais. Mas depois chegou a médica de manhã quando trocou o turno e ela falou que o assunto do meu pai era muito grave e que meu pai tava sofrendo demais. E aí nesse momento eu não quis mais ir embora pra casa, eu quis ficar ali. Eu não deu mais vontade de ir embora porque eu sabia que eu ia me despedir do meu pai. E naquele momento ali era a minha despedida com meu pai. E ali mesmo que a gente passou a noite toda, a gente continuou. E aí eu comecei a falar com minha família que meu pai não tava bem, que a médica queria entubar meu pai. E a gente tinha muito medo de entubar, porque dizem que quando entubam, a pessoa é muito raro voltar. E a gente tinha muito medo da intubação, principalmente nesse hospital, porque todo mundo que já intubou... Era bem famosa a intubação de lá, porque dizem que todo mundo que já intubou acabou morrendo. E eu falava que não era questão de entubar, eu queria que meu pai poderia ter sido entubado, mas dentro de UTI, porque eles e tudo mais. Mas não foi dessa forma, de nenhum jeito assim. Essa médica, ela falou que ia entubar meu pai, que ia. E eu procurei o diretor do hospital pra conseguir a UTI, que podia entubar meu pai e tudo mais, mas que ele entubasse indo direto pra UTI, mas não tinha UTI pro meu pai, porque meu pai é de idade. E eu sabia que eles não iam dar UTI pro meu pai. Pelo fato dele ser de idade, da gente não ter dinheiro. E eu sabia que o fim do meu pai tava chegando ali. Mas as minhas irmãs é bem temperamental, assim, a gente é bem temperamental, a gente, quando não acha que uma coisa tá certa, a gente, assim, elas brigaram com a médica, eu acabei discutindo também, só que eu acabei ficando quieta, porque quem depende desses hospitais, depende de SUS, sabe que muitos que estão ali, não é todos profissionais, mas muitos que estão ali não estão nem aí pra nada. Então eu tinha muito medo de todos ficarem discutindo e eles acabarem deixando meu pai de lado ou como é que se diz, maltratando o meu pai, não ligando, sabe? Então eu raciocinei na hora, me veio aquele negócio na hora de ficar quieta. Aí eu fiquei quieta, eu não falei mais nada.
E aí deu briga, deu polícia, gente. Deu polícia no hospital, porque a gente queria salvar meu pai. A gente lutou muito pra salvar meu pai, pra botar ele na UTI, pra ter a chance de se recuperar. Mas não teve jeito. Meu pai falava que a gente era muito briguenta. A gente tava tendo a discussão em frente ao quarto dele. E eu tenho certeza que ele tava ouvindo tudo aquilo, a briga toda. Eu falei pra minha mãe que ele tava ouvindo tudo. A gente ali lutando por ele, assim, sabe? Falando, cuidando dele, porque ele, de qualquer forma, ele também em vida. Ele nunca gostou de hospital, ele não queria ir pro hospital, e eu tenho certeza que ele também não queria ser entubado. E a gente não deixou entubar ele. Meus irmãos não deixaram, minha mãe não deixou. Só que na hora da confusão, meu pai tava ouvindo tudo, mesmo que ele não falava, mas ele ouvia tudo. E ali na hora daquela confusão, meu pai deu um infarto. A porta do quarto na hora e tava o enfermeiro em cima dele pra ele voltar. E meu pai não voltava. E aí, vindo aquilo, eu fiquei preocupada com minha mãe. Eu não falei com elas na hora. Eu pedi só pra elas saírem, né? Que tava tendo a confusão. Elas não estavam entendendo nada. Elas não estavam entendendo. E aí elas saíram. Foram assim pra fora, assim, do hospital. E aí foi minha mãe e minhas duas irmãs pra fora. E eu fiquei lá sozinha. E eles tentando reanimar meu pai pra poder entubar. Só que não tinha mais jeito. Eu fiquei conversando lá horas. Gente, sério, me deu um... Eu fiquei assim, sabe aquela pessoa em êxtase? Eu comecei a falar muito baixo. Eu lembro que eu falava muito baixo. Parece que eu tava gritando, mas eu tava falando muito baixo. Parece que a voz não tava saindo e eu conversando, acho que era com guarda, alguma coisa assim que tava assim pra... Que a médica tava com medo, eu acho que das minhas irmãs, minha mãe entrar e não querer que entubasse ele, alguma coisa assim. E aí ele ficou... Tava policiais também, gente. Deu uma confusão danada. E aí eu tava também do lado do quarto, eles só deixaram eu pelo fato de eu não estar brigando, né? De eu não ter falado nada, de eu não ter falado mais nada, de eu ter ficado calma e ter tentado acalmar minha mãe e minhas irmãs. Eles deixaram eu lá do lado. E aí quando eu perguntando ao guarda se eles tinham alguma notícia, se eu falei com eles, já entubaram meu pai. Não tem problema, pode entubar ele. Só não quero, eu só quero meu pai vivo. Não tem problema, eu dou um jeito, eu falo com minha mãe. Podem falar pra entubar ele. Eu só quero meu pai vivo. Eu falando. E aí isso ali passou alguns minutos. Eles lá dentro. E eu lá tentando, toda hora chamar minha mãe em um portão, em uma grade que tinha assim no hospital. E tentando acalmar ela. E aí teve uma hora que não deu mais. A doutora saiu do quarto. A doutora saiu do quarto e aí me chamou pra me dar a notícia. Ela falou que é muito duro você receber a notícia que seu pai morreu. Você nunca imagina. Eu sei como meu pai tava, o que ele... Sabe que ele tinha diabetes, já era de idade, já era um idoso, mas você nunca tá pronto pra receber uma notícia dessa. E ali ela me falou que meu pai não aguentou, ele acabou dando infarto, ele faleceu. E pra me dar a notícia, minha mãe, minhas irmãs. E aí eu tive que ir lá fora dar notícia pra minha mãe, minhas irmãs. E aquilo tirou o chão de todo mundo, eu não sabia o que fazer, porque só tinha eu ali. Eu tinha muita preocupação com minha mãe, mas minha mãe foi tão forte, mas tão forte, que eu fiquei admirada com a fortaleza dela. Minhas irmãs também ficaram muito, muito, muito tristes. Meu irmão ficou em êxtase, meu irmão não... Ele não chorava, ele só foi chorar depois quando o caixão chegou, que ele desabou. Minhas irmãs, elas também desabaram porque
Meu pai era um homem muito de fé, orava muito pela gente. Ele nos ensinou muito, muito, muito mesmo. Minha mãe sempre foi a mais briguenta, sempre conversou com a gente brigando. Meu pai não, sempre ele conversou. Sempre ele deu conselho, sempre ele falou com a gente. Meu pai tinha a maior bestagem comigo por eu ser a caçula. Eu dormi com meu pai até meus 8 anos. Eu dormia cheirando meu pai. Depois que meu irmão chegou, e aí ele ficou sendo caçula. Eu recebi essa notícia, eu falei com meu pai, falei com minha mãe, falei com minhas irmãs. E o mais difícil de tudo também foi que quando eu tive que voltar lá para poder pegar as coisas dele dentro do quarto, gente, que ele estava no hospital. Eu passei pelo corredor de novo, tinha muita gente, porque na hora da confusão dentro do hospital deu muita gente. Então tinha um monte de gente assim no corredor do quarto do meu pai. E aí eu acabei voltando lá para poder pegar as coisas dele. Em frente aí o quarto do meu pai tava saindo morto, com pano em cima dele. Ali eu não aguentei. Só eu vi meu pai morto ali, de primeira pessoa que eu vi meu pai morto. Eu não vi mais ele com nem aparelho, nada. Ele não tava mais com aparelho, não tava com mais nada, porque já tava morto. E ali eu tirei aquele pano. Eu não aguentei, o cara pediu pra me afastar e tudo mais, mas eu não aguentei. Eu tirei o pano e dei um beijo do meu pai. Um dia antes eu falei que meu pai tava muito bonito, muito lindo. Eu falei com o meu pai, você tá tão bonito, você tá tão lindo. Porque meu pai, nasci em berço evangélico. Meu pai é evangélico, meu pai era pastor. Ele tinha muita, muita, muita fé em Deus e tinha um hino muito bonito de J. Neto, que ele falava que um dia ele ia ser renovado e ia morar no céu. E ali eu dei um beijo no meu pai e tiraram ele lá pra aquele lugar, IML, alguma coisa assim. E ali eu fui pegando os lençóis, tinha um ventilador, tinha que tava na parte de cima, a parte de baixo tinha ar-condicionado, mas tinha um ventilador, tinha que colocar lá em cima. Peguei todas as coisas dele, peguei creme de pele que minha irmã tinha comprado pra passar no corpo dele. Eu passava batom labial, porque ressecava muito a boca dele. Os travesseiros, os documentos do meu pai, peguei tudo. As coisas do meu pai, foi muito duro. Como é que eu posso explicar? Eu tá cuidando dele ali dentro do hospital, mesmo cuidando ele debilitado daquele jeito, mas saber que ele tá vivo, sabe? De eu saber que ele tá vivo, que eu tô ali labutando com ele, mas saber que ele tá ali. E você chegar no quarto, numa cama, onde seu pai ficou, onde você lutou tanto com seu pai durante 7 dias, e você não encontrar mais seu pai ali, só as coisas que estavam no hospital, é muito, 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 muito dolorido. Muito. Escola que eu tinha também que, pra poder fazer o papel de óbito, né, eu tive que assinar lá o papel do óbito do meu pai, e eu tinha que pegar os documentos dele pra dar pra médica pra ela poder assinar. E aí, quando eu saí, gente, no corredor, parece que o corredor não tinha fim. O corredor daquele hospital, ele não tinha fim. Eu passei com sacos com as coisas do meu pai e tinha aquele tanto de gente me olhando, parecia uma cena de filme, sabe? E todo mundo sabendo que, como viram a briga, sabia que meu pai tava morrendo. Eles viram que não teve mais briga, que todo mundo parou de brigar porque meu pai tinha morrido. Então, todo mundo me olhando, eu passando com as coisas do meu pai. Eu não tava nem aí, eu saí chorando mesmo. E ali eu fiquei com minha mãe lá fora. Depois chegou o pastor da igreja da minha mãe. E ali acabou tudo. Acabou a nossa luta com meu pai no hospital.
acabou a luta do meu pai. Corre, pai, corre, pai! Vai, pai, corre! Corre, pai! Fala assim, alô, gatinhas! Alongamento! Cuidado pra você não se empolgar demais, pega um menino. Pula o chinelo, pai, pula o chinelo! E meu pai foi morar no céu, disso eu tenho certeza. Meu pai, gente, como eu falei pra vocês, que Deus transforma. E eu acredito muito que meu pai foi pro céu, porque 73 anos. Quando a gente chegou no velório dele, eu escolhi, eu e minhas irmãs, minha mãe, a gente escolheu a roupa do meu pai. Escolhi um paletó que ele tinha entrado no meu casamento comigo. Paletó preto, uma gravata, a mais bonita que ele tinha. E quando o caixão do meu pai chegou, eu tava na casa da minha mãe ainda. E minha irmã tirou a foto, mandou pra mim como é que tava vestido meu pai dentro do caixão. E meu pai, de 73 anos, que eu falei, debilitado. Meu pai tava parecendo um homem de uns 40 anos. Deus deixou... Meu pai tava bem novo no caixão, sabe? Porque parece que Deus tinha lavado ele, sabe? Deus tinha limpado, Deus tinha transformado pra poder levar com ele. Meu pai tava lindo. Meu pai tava, mesmo que fala assim, como é que pode achar o pai lindo no caixão? Meu pai tava descansado. É isso que eu tenho pra dizer, que meu pai descansou. E eu tenho muito orgulho, muito orgulho de ter sido a filha dele. E eu não vou esquecer meu pai nunca. Fiz um vídeo em homenagem, mas esse vídeo aqui tá no canal trancado só pras pessoas mesmo próximas. E eu sei que minha família é muito alegre. Eu tô falando aqui pra vocês chorando porque hoje eu choro de saudade do meu pai. Igual minha irmã fala, a gente chora hoje de saudade. E eu tô chorando aqui também porque eu falei que eu tava forte pra falar, mas reviver tudo isso, não tem como eu não me emocionar. Eu tô muito forte, graças a Deus. Hoje eu tô seguindo minha vida. Tem mais ou menos, acho que vai fazer 2 meses que meu pai se foi dessa luta. E agora que eu tive coragem de voltar pro canal, dando prosseguir com os vídeos aqui do canal. Então foi isso que aconteceu, gente. Por isso que eu acabei ficando longe. Sinto muita falta do meu pai. Eu tô com a blusa dele aqui. Tem o chapéu dele, ó. Essa era uma blusa que ele usava muito. Ele gostava de usar, meu pai, a blusa do meu pai aqui, ó. Aqui é o chapéuzinho dele, do meu velho, que eu peguei também. Vou ter que colocar como enfeite aqui, que pra mim é um quadro. Vou guardar de recordação a vida toda, o chapéu do meu pai. E também tem um radinho que ele gostava de ouvir, que minha irmã deu pra ele. Minha irmã falou que deu pra ele, só que era dele e ele tinha o maior amor por o radinho, ficava dentro do quarto dele. E aí eu também peguei, porque eu queria ficar com as coisinhas que ele mais gostava. Fiquei com a blusa, com boné, com chapéu. Esse chapéu que ele vinha muito aqui na minha casa com ele. E ele gostava muito. Ele tinha coleção desse chapéuzinho. Ele botava assim ele botava na parede. E aqui também eu coloco na parede. Eu deixo como um quadro. Como ele sempre deixava na parede, eu também deixo na parede. Eu tenho muita saudade do meu pai, muita. Mas eu tô muito feliz também que meu pai descansou. E da forma e da fisionomia que meu pai foi embora. Eu sei que um dia eu vou encontrar meu pai. Um dia eu ainda vou dar um beijo, um abraço no meu pai. E quero dizer, pai, onde você está, você vai ser para sempre lembrado, você vai ser para sempre meu pai. Você vai ser para sempre meu pai. E que eu te amo muito e que hoje é só saudade. Eu acho que Deus sabe a hora certa de cada um e essa foi a hora do meu pai. E hoje eu agradeço muito assim porque eu sinto que eu fiz de tudo Eu lutei muito com meu pai, não só eu, como minhas irmãs, meu irmão, minha mãe, nossa família, lutou muito. Então hoje eu tô bem feliz. Eu tô bem feliz mesmo. Eu gosto da minha família, porque a minha família ela nunca deixa se abater, é uma família muito alegre. É uma família que é muito unida, é muito briguenta, mas é muito unida. E
E hoje a gente vive nossa vida, a gente toca o barco pra frente, sabendo que meu pai tá de lá de cima olhando a gente, cuidando da gente. E que tá tudo bem, e que tá tudo bem, e que vai ficar tudo bem, e que só não sai da gente é a saudade mesmo. É a saudade, muita saudade de ouvir os conselhos dele, de ouvir a voz dele. Tô até indecisa se eu posto o vídeo ou não, mas eu acho que esse vídeo, ele foi necessário, até pra me poder desabafar também, que depois disso eu não me desabafei na internet, no Instagram eu não consigo falar. E eu me desabafei aqui mesmo. Mas é isso. Tô voltando pro canal, mas com o coração aliviado que eu fiz esse vídeo e que eu não deixei isso passar como uma coisa que não tivesse acontecido nada, porque esse era o meu maior medo, porque eu trabalho na internet, eu ganho meu dinheiro pela internet, sabe? E de qualquer forma isso envolve minha vida. Então não tinha como eu vir na internet passar uma alegria pra vocês que não existia. Agora sim, com meu coração mais leve, eu vou continuar com os vídeos aqui do canal. Tá bom, meus amores? Então é isso. É um vídeo só pra refletir mesmo entre a nossa vida. É aquele negócio clichê mesmo. Ame muito as pessoas, dê muito valor à pessoa que você ama. Dê muito valor ao seu pai e sua mãe. E é isso. Meu sofrimento agora não é sofrimento, é a saudade que fica do meu pai. Mas meu pai sabe que a gente é uma família muito alegre. Eu, minha mãe, minhas irmãs, a gente brinca demais. E meu pai não ia querer ver a gente triste. Então a gente continua com a nossa alegria, continua fazendo as coisas que a gente gosta. E eu sei que meu pai tá olhando pela gente. Tá bom, gente? É isso, eu não sei mais o que falar. E a gente volta com os próximos vídeos aqui do canal, tá? Só queria mandar um beijo pro meu pai. Beijo, pai, onde você estiver, ó. Olha por mim de cima, viu, velho? Te amo.